Olá, sou Ana Farias, sou fundadora e produtora do Pastoril Gisele Andrade. Venho aqui falar um pouco do meu pastoril. O Pastoril Gisele Andrade, nesse ano de 2025, está completando 25 anos, porque o pastoril nasceu no ano de 2000. Né? Eu costumo dizer que eu trouxe para o cenário de Pernambuco um pastoril diferenciado. O que é um pastoril diferenciado? Porque eu costumava... Desde criança eu era uma apreciadora do pastoril, né? Sempre gostei de assistir. Então, assim, eu ficava na plateia, muitas vezes, não só como aquela pessoa que estava apreciando, mas também, assim, buscando conhecimento sobre o folguedo. E ouvir as pessoas. Então, eu procurei dar o meu melhor e fazer o meu melhor diante daquilo, da minha visão, do que eu estava ouvindo e vendo ali. Daí criei o Pastoril Gisele Andrade, em homenagem à minha filha Gisele, a minha filha mais velha, né? E aí a gente, como eu vinha com um grupo de meninas, né? A gente só tem até hoje só meninas no nosso pastoril. E a gente vinha com meninas muito novas e muitas coisas ao mesmo tempo existia, muitas danças, muitas coisas. E para introduzir, então, essa cultura para essas crianças, para essas meninas, e mantê-las, elas, dentro desse grupo, fazendo cultura popular, que muitas das minhas meninas hoje, que faz parte do pastoril, são fundadoras desse pastoril, tá? Estão comigo desde a fundação do pastoril. Eu precisava trazer algo muito diferenciado. Então, primeira coisa que a gente fez é tirar o para frente e para trás. A gente começou a fazer coreografias, desenho coreógrafos, né? E a gente começou a fazer umas coreografias que movimentava, as meninas dançavam, faziam um bailado diferente, né? Umas histórias diferentes. E o segundo ponto que eu achava importante, que fiquei muito assim, inquieta, na verdade, era com a questão de quando os pastores iam se apresentar, inclusive o meu, a gente sempre levava as mesmas jornadas. Todos os pastoris, se você assistisse 3 pastoris, 4 pastoris numa noite, era praticamente as mesmas jornadas. Então, quando o pastoril fez 8 anos, eu comecei antes já vinha pensando, pesquisando junto com as minhas meninas, criamos músicas, né? Eu sempre trouxe esse trabalho diferenciado para as meninas. Sempre quis que as meninas aprendessem a tocar, a cantar. Então o que a gente fez? A gente começou a sentar em outros momentos, nos reunir para fazer nossas próprias músicas, né? E em 2008 a gente veio com um CD do Pastoril Gisele Andrade. A gente fez um CD com 20 jornadas de pastoris, todas inéditas, né, do Pastoril Gisele Andrade. A gente lançou esse CD. Então a gente já começou a ser referência, né, dentro de Pernambuco, porque a gente já trazia uma história já diferenciada já por isso, né? E a gente tinha o nosso CD, as nossas músicas. Quando a gente ia se apresentar, se apresentava com as nossas músicas. Quando foi em 2010, a gente lançou o DVD. Foi o primeiro pastoril em Pernambuco a ter um DVD gravado. Gravamos o DVD, graças a Deus foi um sucesso absoluto. A gente trouxe também uma coisa que estava mais acontecendo, era a disputa, né, dos pastoris. Os pastoris só entram, dançam, muitos deles dançam e saem do palco, né, só a mestra que dá uma boa noite e não tem mais essa disputa. E a gente traz um novo, mas mantendo a tradição. A gente tem isso. A gente traz um novo, mas com muito cuidado, com muita responsabilidade, mantendo a tradição da disputa dos cordões, né? A disputa dos cordões, o encarnado, a luta, né, do encarnado com o azul, aquela disputa entre os cordões, trazendo a plateia a participar dessa brincadeira, desse folguedo. Então, daí o que acontece? Muitos pastores já começam a tocar as músicas do Pastoril Gisele Andrade. Então, e aí a gente já deixou inquieta novamente. Então, vamos fazer outro CD. Quando a gente vem para o segundo CD, a gente traz uma proposta diferenciada. Traz realmente 14 jornadas, umas jornadas assim, mais leve, com mais machixe, mais tradicionais, entendeu? E a gente traz um CD com músicas assim, que abre do Boa Noite até a despedida, pensando justamente nas escolas, era para levar nossas músicas para as escolas, para a gente cada vez mais popularizar, levar, porque isso estava se perdendo, de dançar em creche, em escola, em hospitais, onde chamam o Pastoril Gisele Andrade. O Pastoril Gisele Andrade está lá, porque eu acho que esse é o papel de quem faz cultura popular e quer divulgar bem esse folguedo.
pastor José Andrade tem um trabalho muito forte com suas pastoras aqui. As meninas não só trabalham a dança, mas a gente trabalha a musicalidade, né? Aprende a fazer as jornadas de pastoreio, aprende a fazer o adereço do pastoreio que elas usam. Então a gente tá aqui, a gente tem um pastoreio que a gente é formador de pessoas para fazer cultura popular, né? A gente é um transformador na vida dessas meninas. E a gente passa também a ser referência para outros pastoris. Muitos pastoris já dançam, já se apresentam com jornadas do pastoril Gisele Andrade. A gente traz o diferencial para o fogueiro pastoril. A gente coloca o fogueiro pastoril em vitrine. E a gente traz aqui também um trabalho de resistência, não só da cultura, mas para as mulheres. Porque a gente tem um pastoril que a gente trabalha só com meninas. Então a gente traz uma coisa assim, um fortalecimento, uma resistência de mulheres pobres, de periferia, de meninas de resistência, saber que elas são resistência. Então assim, dizer para elas que elas são capazes, que elas têm que estar onde elas quiserem estar, fazer o que elas quiserem fazer. Elas têm essa liberdade dentro do pastor José Andrade. Então elas podem compor, elas podem tocar, elas podem produzir, elas têm direito de fazer o que elas quiserem dentro do pastor José Andrade. Então a gente traz esses ensinamentos para nossas meninas. A gente tem meninas aqui capazes hoje de querer formar o seu próprio pastorio, e ela consegue sim, porque ela tem esse conhecimento. Elas são capazes de formar um pastorio, né? Porque ela tem toda essa base de conhecimento, todo esse entendimento, porque a gente faz elas estudarem sobre o pastorio, sobre o fogueiro. Aqui não só é chegar, pegar as meninas no final do ano, juntar e dançar, não. Aqui temos um trabalho do ano inteiro com essas meninas. A gente trouxe muito a ideia do pastorio, está em todos os lugares. Quando a gente foi fundada em 2000, a gente estava em todas as capas de jornais. A gente impactou muito no cenário de Pernambuco. Então, quando a gente traz esse impacto do pastorio, não é do pastorio Gisele Andrade, é do pastorio. A gente trouxe realmente muita evidência. A gente deixou o pastorio em todas as capas de jornais, praticamente em todos os finais de semana do ciclo natalino. Nossos CDs, nossas músicas, ela não só é cantada, só é tocada nos pastores de Pernambuco, mas em muitos estados do Brasil. O pastor José Andrade recebe muitas ligações, recebe muitos e-mails solicitando como é que se diz? A questão de eles poderem usar as nossas jornadas de pastoreio. Entendeu? Então a gente causou impacto realmente. A gente tem hoje realmente, a gente é muito impactante nessa história de fortalecimento do fogueiro pastoril, não só na dança, mas também na musicalidade mesmo. Porque a gente trouxe esse impacto, trouxe essa reverência, esse diferencial. Então a gente impactou não só no cenário de Pernambuco, mas em todos os estados do Brasil que tem o fogueiro pastoril. Então, isso vai impactar muito forte no cenário pernambucano. É você passar por barreiras que onde outros pastores não passaram. A gente conseguiu transcender as fronteiras, não só de Pernambuco, mas também do Brasil. Porque o pastor José Andrade merece ser patrimônio de Pernambuco. Porque o pastor José Andrade, desde sua fundação em 2000, que ele vem trazendo todo um diferencial para o cenário pernambucano no fogueiro pastoril. Se a gente tiver esse recurso dentro da nossa história, com certeza a gente vai poder oferecer até muito mais oportunidade, não só como a gente faz as nossas meninas, de aprender a música, de falar sobre música, de tocar instrumentos, de aprender a compor a música do pastoril, porque é isso que a gente faz aqui. Essa verba todo mês, a gente vai poder fazer isso com outros pastoris, para que outros pastoris tenham essa oportunidade. É com isso que o pastor José está se comprometendo, de ainda crescer muito maior, fazer uma coisa muito maior com o fogueiro pastoril. A gente precisa crescer, mudar, melhorar. E com isso a gente precisa de verba, né? Ninguém faz isso sem dinheiro. Então, se a gente tiver essa verba todo mês, a gente vai poder ainda melhorar, não só o pastor José Andrade, mas outros pastoris do cenário pernambucano que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, que a gente tá. Mas a gente fica um pouco limitado quanto a isso. Então, é por isso que o pastor José Andrade precisa
merece e precisa ser patrimônio vivo de Pernambuco.